mais um estudo hoje aqui no canal. E hoje nós falaremos sobre a Santa Ceia, não é? Se ela abençoa de facto e de verdade quem participa. A Santa Ceia é um dos oráculos de Deus que o nosso Senhor Jesus trouxe até a nós. Não existia antigamente. Foi uma das últimas coisas que o Senhor Jesus nos deixou, não é? Para quê? Para remissão de pecados. Quando a Santa Ceia, não é? O próprio nome já diz Santa Ceia, é tomada com santidade, então a Santa Ceia cura, a Santa Ceia liberta, a Santa Ceia traz saúde ao nosso corpo, perdoa os nossos pecados e nos encontramos limpos novamente diante do nosso Senhor Jesus, não é? Porque quando nós participamos ou tomamos a Santa Ceia, nós renovamos o nosso pacto com Deus, a nossa aliança com o nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque em toda a caminhada nós falhamos, nós pecamos, não é? E esses pecados, não é, que ficam suspensos na nossa vida, são apagados pela Santa Ceia, não é? Por quê? Quando nós, não é, nos arrependemos e nós somos batizados nas águas, não é? Também são perdoados todos os nossos pecados, porque o nosso homem velho, o velho homem foi sepultado. Mas mesmo vivendo em novidade de vida, um novo homem, nós continuamos a pecar. Então, esses pecados têm que ser perdoados para continuarmos a andar limpos diante do nosso Senhor Jesus. Para que não seja um estorvo para recebermos as bênçãos providas do Altíssimo. Então, o nosso Senhor Jesus trouxe esse último oráculo de Deus, que é a Santa Ceia. Que através da Santa Ceia, nós nos limpamos, não é? Quando ela é tomada, não é? Com uma consciência consciente, não é, do que nós estamos a fazer. Se nós estamos, não é, dispostos, não é, a abandonar o pecado, não é, e dispostos a arrepender das nossas falhas, dos nossos pecados, não é, das nossas iniquidades, então aquela Santa Ceia, aquela participação nos limpará, nos lavará. Mas, se nós não tivermos a intenção, não é, de abandonar o pecado, então a Santa Ceia se torna uma maldição. E essa maldição se tornou contra Judas Iscariotes, que traiu o nosso Senhor Jesus. Porque no dia que se reuniram os 12 discípulos para tomarem a Santa Ceia, não é? Então, quando o Senhor Jesus abençoou o pão, porque primeiro ele abençoou o pão e depois abençoou, não é, o vinho, o cálice de vinho. E ao abençoar o pão e fez a oração, isso está escrito aqui no livro de Mateus 26, fácil de encontrar, você pode ler a ceia do Senhor. Então, quando o Senhor Jesus abençoou aquele pão, não é? Representou o corpo do nosso Senhor Jesus. Então, pegou nesse corpo, nesse pão, e repartiu em pedaços. E deu a cada discípulo. E nesse inteirinho, o nosso Senhor Jesus revelou que havia um traidor entre eles. Então todos começaram, não é, a questionar o Senhor Jesus se era eles, cada um deles,
Hum? Todos perguntaram, sou eu, Senhor, não é? Mas quando Judas Iscariotes fez essa pergunta ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus disse-lhe a ele assim, tu sabes. Por quê? O Senhor Jesus sabe de todas as coisas e sabia que Judas o traía pelas costas, que Judas já tinha se encontrado com os anciãos da cidade, com o sumo sacerdote, não é? Com os fariseus, não é? Para armar um plano, não é? Para matarem o nosso Senhor Jesus. Não o fizeram naquele momento porque era a celebração da Páscoa. Estavam à espera que passasse a celebração da Páscoa para depois prenderem o nosso Senhor Jesus. E assim aconteceu. Mas nessa Santa Ceia que estavam todos reunidos, então quando o Senhor Jesus abençoou o pão e repartiu para cada discípulo, não é? Então, quando deu os pedaços de pães, não é, que eles comeram também, o corpo do nosso Senhor Jesus, perguntaram, não é? Pedro fez sinal a João que estava ao lado do nosso Senhor Jesus, não é? Porque o Senhor Jesus não escondia nada de João. E Pedro sabia disso e todos sabiam que Jesus amava mais a João. Mas o Senhor Jesus não fez, não é, diferença de discípulo para discípulo, não é? Senão, o Senhor Jesus tinha dado a João a liderança da igreja após a sua morte, mas não deu a João. Ainda que amasse mais a João, deu o Apocalipse, a grande revelação a João. Mas a liderança da igreja deu para Pedro. Por causa do quê? O que Pedro tinha que os outros não tinham? Espírito de liderança, não é? Espírito de líder. E o Senhor Jesus sabe separar as águas, não é? Não é porque amava João e iria dar a liderança da igreja a João, não é? Porque Pedro era verdadeiramente um líder. E Pedro foi o primeiro discípulo que Jesus chamou, não é? O primeiro que o Senhor Jesus encontrou e chamou. Mas Jesus disse que não chamou os discípulos em número de 12, que um deles era o diabo, quer dizer, um deles foi infiltrado por Satanás, foi enviado por Satanás. Quer dizer, o Senhor Jesus não mente, não é? E se você procurar aqui nos evangelhos, você não vê nada, nenhuma referência que o Senhor Jesus chamou Judas Iscariotes, mas permitiu, não é, que ele estivesse entre os 12 para que se cumprisse as Escrituras. E Jesus não o mandou embora. E ele também não foi, não é? Mas ele foi implantado por Lúcifer, não é? Porque a intenção de Judas era simplesmente material, já que ele levava, não é, a bolsa das ofertas, não é? Ele era o tesoureiro do grupo, não é? Tudo que se precisava comprar, Judas ia comprar. Todos os recados que fazia era Judas. Então, Judas, em vez de colocar os olhos no nosso Senhor Jesus, colocou os olhos nas riquezas, no ouro. E o ouro e a riqueza, não é? Que é o Deus Mamon, se tornou o Deus de Judas. Que na verdade é Lúcifer. Não o Senhor Jesus. Então, mas quanto tempo, não é? Judas esteve com o nosso Senhor Jesus aqueles 3 anos e meio, libertando, curando, recebeu autoridade no nome do Senhor Jesus e libertava e curava os enfermos. Mas o Senhor Jesus deu autoridade a Judas Iscariotes. Parece incrível, parece estranho. Uma coisa é um servo, não é? Uma pessoa que se coloca à disposição, receber a autoridade pelo Senhor Jesus. Outra coisa é receber o Espírito Santo. Porque enquanto os discípulos andaram
com o nosso Senhor Jesus, eles não precisavam do Espírito Santo, porque o Senhor Jesus estava presente com eles. Mas quando o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, antes do dia de Pentecostes, não é? O Senhor Jesus apareceu aos 12 discípulos que estavam dentro de uma casa, não é? Aos 11, porque Judas não estava lá, e soprou neles o Espírito Santo antes do dia de Pentecostes. Basta ler aqui na palavra para você ter a certeza. Muitos pensam que os discípulos foram batizados no dia de Pentecostes. Não. Eles já tinham o Espírito Santo. O povo é que teve que esperar, não é? Pelo batismo do Espírito Santo, não é? Na festa de Pentecostes. Mas os discípulos, não é? O Jesus veio em privado, estavam escondidos, não é? Dentro de uma casa, entrou e soprou neles o Espírito Santo. Isso está escrito no Evangelho de João. Então, o que eu quero dizer com isso? Quer dizer, essa Santa Ceia foi uma Santa Ceia abençoada para os discípulos, para os 11 discípulos, não para Judas. Por quê? Se lermos aqui o pão molhado no vinho, não é? Porque por causa dos interrogatórios que fazia o Senhor Jesus, então, quando Pedro perguntou a Judas, não é, quem era o traidor, o Senhor Jesus respondeu a João e disse: a quem eu der o pão molhado. O pão molhado era a Santa Ceia da maldição. E o Senhor Jesus deu para Judas. E o que diz a palavra de Deus em João diz assim: e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Quando o Senhor Jesus deu o bocado de pão, porque o Senhor Jesus primeiro partiu o pão entre os discípulos. Mas esse pão estava o quê? Abençoado pelo nosso Senhor Jesus. Mas quando foi a vez de Judas Iscariotes, eu creio que Judas Iscariotes, não é? Tomou esse pão por último. E aqui explica porque o Senhor Jesus fez isso. Diz assim: e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer? Faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu, a fim que lhe dissera isso. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, não é? Pensaram alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que precisamos para a festa e ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Então os discípulos pensaram que Jesus mandou Judas fazer alguma coisa. Quando disse-lhe: vai e faz, não é? O que tens a fazer. Por quê? Porque Jesus já sabia, não é, de todas as coisas e sabia que as intenções, não é, de Judas não eram as boas e que ele andava já a traí-lo já há um tempo, não é, pelas costas, não é? Então, quando chegou a vez de entregar o pão, entregou o pão molhado a Judas. Então Satanás entrou em Judas, quer dizer, isso mostra que todos os discípulos, os 12 discípulos, enquanto estiveram com o Senhor Jesus, estavam libertos, estavam livres, não é? Então, eles receberam a autoridade do nosso Senhor Jesus. Por isso, com essa autoridade, não é? Do nome do Senhor Jesus, curavam enfermos, libertavam as pessoas, não é? Faziam milagres, e tantas outras coisas que nós não está escrito, mas fizeram muitas coisas em nome do Senhor Jesus. E até aqueles 70 discípulos, não é? Porque seguiam ao Senhor Jesus uma multidão. E o Senhor Jesus enviou uma vez os 70 discípulos. E Jesus deu autoridade a eles. Mas eles não tinham o Espírito Santo. Foram com essa autoridade e fizeram grandes milagres. Libertaram os demônios, obedeceram. Quer dizer, isso mostra que o Senhor Jesus pode dar autoridade a alguém para fazer esse trabalho até sem o Espírito Santo. Se nos dias de hoje o Senhor Jesus permite isso acontecer, nós não sabemos. Pode acontecer, não é?
porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Aqueles 70 foram chamados, mas eles mesmos não se fizeram escolhidos, como Judas também não se fez escolhidos. E Judas viu grandes milagres que o Senhor Jesus fez. Talvez tenha visto o Senhor Jesus andar por sobre o mar. Aqueles 3 anos e meio. Judas era ganancioso, era incrédulo. Para que, tendo visto todos os milagres do Senhor Jesus, tudo o que o Senhor Jesus fez, a transformação da água em vinho, e trair o Senhor Jesus, é porque realmente não foi escolhido pelo Senhor Jesus. Por isso que o Senhor Jesus disse: não vos escolhi em número de 12, porém um de vós é Satanás. Um deles foi implantado por Satanás. E quando veio o momento certo, o Senhor Jesus molhou o pão no vinho, deu para Judas. Somente para Judas, quando ele comeu, foi revelado Satanás. Então Satanás teve a oportunidade de entrar dentro de Judas, e tudo o que Judas intencionava, aí vemos o quê? As intenções. Temos que ter cuidado com as intenções, porque as intenções é o início da iniquidade, não é? Foi isso que Lúcifer fez lá no céu. As intenções de Lúcifer lá no céu foi o quê? Não é? De cobiçar, não é? O trono de Deus. Cobiçou a glória de Deus e quis isso para ele, não é? E foi o que Judas fez. Judas cobiçou, não é, o ouro que entrava na sacola, porque ele levava a sacola, não é? Então deixou de olhar para o nosso Senhor Jesus até o dia que foi revelado. E no dia que foi revelado, foi lançado fora. Satanás entrou. Foi revelado. Então ele foi e fez o que fez. Trocou o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. E depois se cumpriu toda a palavra. Isso podemos ver o quê? Que não se pode tomar a Santa Ceia de qualquer maneira. E quem explica isso muito bem é Paulo. Paulo explica isso muito bem. Isso está escrito lá em 1 Coríntios 11. Se lermos a partir do versículo 22, havia uma confusão, não é? Ao tomar a Santa Ceia aqui na igreja de Coríntios, não é? Porque ao passar do tempo faziam as coisas, não é? Automaticamente, já não tinham o temor a Deus, não é? Do modo que tomavam a Santa Ceia. Então Paulo chama atenção sobre isso, não é? E diz assim, logo no capítulo 11, versículo 22, não é? Paulo os repreende, não é? Não tendes, no versículo, não tendes porventura casa onde comer e beber, porque eles fizeram da Santa Ceia, não é? Uma festa qualquer, não é? Punham uma grande mesa cheia de comidas, não é? E toda a gente lá estava, quer dizer, uns começavam a comer, não é? Participar da Santa Ceia primeiro que os outros, quer dizer, não havia, não é? Ali organização nenhuma, nem temor a Deus para começarem, não é? A Santa Ceia ao mesmo tempo, para abençoarem o pão, para abençoarem o cálice de vinho, nada disso. Havia vinho, garrafas de vinho à farta, não é? Tomavam-se, embriagavam, não é? No dia que iam tomar a Santa Ceia na igreja. Que confusão eles faziam naquele tempo. E Paulo os repreende e diz assim: não tendes porventura casa onde comer e beber, porque iam para lá para se fartarem, não é? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que não têm, não é? Quer dizer, havia uma separação dentro dessa igreja. As pessoas que tinham, que levavam a Santa Ceia e comiam, quer dizer, os que não levavam não comiam. Quer dizer, Paulo chama a atenção disso, em vez de todos comerem juntos. Quer dizer, havia ali uma desigualdade, quer dizer, um egoísmo. Cada um comia a sua parte, porque levava e começavam a comer, não é? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente que não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que vos entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim, não é? Então, no dia da Santa Ceia, é um dia sagrado, é um dia santo, não é? Não é fazerem uma bagunça, não é? No dia da Santa Ceia, um come primeiro por os outros e não fazem caso que a Santa Ceia é santa, não é? Por semelhante modo, depois de haver ceado, depois de terem comido, quer dizer, isso mostra que não era só o pão que eles comiam, tinha outras comidas que eles comiam, não é? A Santa Ceia não é igual à Santa Ceia que nós participamos hoje na igreja, com um pedaço de pão, com um cálice pequenininho, e deve ser assim, mas naquele tempo era uma mesa farta para se fartarem. Por isso é que Paulo diz, não tens casa para vocês comerem, para se fartarem, não é? E vão para a igreja para fazerem, não é? Para fartarem-se dentro da igreja, não é? Que vergonha! Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Porquê? Porque é uma aliança que nós fazemos constantemente, que devemos fazer constantemente, de tempo em tempo, que é a Santa Ceia, até que o Senhor Jesus venha, em memória do Senhor Jesus, não é? Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, quer dizer, você vai tomar a Santa Ceia, não é? Você não pode tomar a Santa Ceia de qualquer maneira. Você tem que se averiguar a si mesmo, não é? Se está em pecado, primeiro pede perdão, não é? Com a intenção de não viver nem permanecer nesse pecado. Mas se você não tem intenção de abandonar o seu pecado, não é? Porque você tem uma amante, por exemplo, então não participe da Santa Ceia para que não seja uma maldição para você. E há explicação para isso. E ele continua a dizer assim, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor, não é? Examinais, pois, o homem a si mesmo. Você tem que pensar primeiro antes de tomar a Santa Ceia. E assim coma do pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, quem come e bebe, não é? Sem refletir em sua vida, como está a sua vida, come e bebe juízo para si. Você será julgado se tomar da Santa Ceia, não com a intenção de mudar de vida, de andar reto, não é? Será uma maldição. E Paulo explica isso. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos espiritualmente, e doentes, até ficam doentes, para você ver. Você toma a Santa Ceia de qualquer maneira, todos estão a participar, também vou participar, e não faz nada, você fica doente, não é? Se não tiver intenção, você participa da Santa Ceia e depois continua o seu pecado, o que é que acontece? Você fica doente, não é? Ninguém, o Senhor Jesus não amaldiçoa, não é? Como fez com Judas. Ele não faz isso. Aquilo foi para que se as Escrituras, não é, se cumprisse. Mas se você tomar a Santa Ceia em pecado, conscientemente, por isso, você não pode tomar a Santa Ceia indignamente, não é? Você pode adquirir uma dessas coisas, ou enfraquecer espiritualmente, ficar doente, e não poucos que dormem espiritualmente, quer dizer, estão mortos espirituais. São mortos espirituais dentro da igreja. São pessoas que frequentam a igreja, mas estão mortos para Cristo. Então, não brinque com as coisas sagradas. Esses oráculos de Deus, principalmente a Santa Ceia, não é? Quando ela é válida, ela perdoa pecados, ela cura de doenças, mas quando ela não é válida, não é? Você morre espiritualmente e você adquire doenças. E não muitos, por isso que ele diz aqui, e entre vós, muitos fracos e doentes. Às vezes as pessoas estão dentro da igreja, levam as coisas de Deus, não é?
na brincadeira. Isso é sério. E o diabo sabe disso. Você não pode brincar com as coisas sérias. Tomar a Santa Ceia indignamente. Você não é porque os outros tomam a Santa Ceia dentro da igreja, você está com vergonha de não tomar e a pessoa pensar, está em pecado, por isso é que não toma, não é? Você não tem que se preocupar com o que os outros pensam, você tem que se preocupar com a sua vida. E se você não tomar a Santa Ceia porque você ainda não decidiu abandonar esse pecado, você faz bem. Você ainda não decidiu, você não será julgado. Porque você não fez a escolha de tomar a ceia indignamente. Mas você será poupado. Quando você decidir abandonar o seu pecado, você vem, toma a ceia. O que é que acontece? O seu pecado, né? O sangue de Jesus que foi abençoado naquele cálice, limpará você do seu pecado. E se você está doente, ele restaurará a sua saúde. Você será liberta de demônios. Você será curado. E é assim que funciona. É para perdão dos pecados. Não tome a Santa Ceia indignamente, de qualquer maneira. E nem tenha vergonha de não aceitar a Santa Ceia na igreja, não é? Por causa dos outros. Os outros não sabem da sua vida. A sua vida é com Deus. Ela é particular com a vida. Como está escrito na Bíblia, a responsabilidade, não é? É pessoal, não é? Sua vida é com Deus, ela é pessoal. Você não tem que dar satisfação para ninguém, não é? Mas se você é uma pessoa orgulhosa e quer mostrar para outra pessoa, toma Santa Ceia indignamente. Depois não venha queixar que está doente, não venha culpar a Deus por essa doença, por essa maldição. Não culpe a Deus, porque está escrito, não é? E o que aconteceu com Judas, não é? Entrou a Satanás, não é? E o diabo também pode entrar em você. Pode entrar em você por tomar a Santa Ceia indignamente. Não tome, se você não decidiu abandonar, não é? O pecado. Para que você entenda a seriedade das intenções. Se você não tem intenção, não é? Não tome, não é? Porque as intenções, não é? É o início da iniquidade, não é? Foi o que aconteceu lá no céu e acontece aqui na terra, não é? Sempre que você tem uma má intenção, tenha cuidado, não é? Porque uma má intenção bloqueia a sua vida com Deus, não é? A sua comunhão com Deus, não é? As intenções. Parece algo, não é? Assim que não tem assim nenhum problema para a vida espiritual. Tem e muito. Porque antes de você praticar um pecado, você tem a intenção. Você tem que eliminar a intenção, não é? Para que o pecado não venha a se realizar. Porque a intenção é iniquidade. E a iniquidade é o quê? É um pecado projetado. Antes de você projetar, você teve a intenção. Lúcifer teve a intenção antes de projetar. Foi por causa da iniquidade que ele fez tudo o que fez. Corrompeu todos os anjos que estavam debaixo da sua autoridade. Convenceu todos eles. E eles também se deixaram corromper, porque eles também tinham as suas intenções. E eles também todos foram expulsos. Ninguém foi expulso do céu, não é? Por não ter nenhuma intenção. Eles tiveram intenção. E colocaram essa intenção em ação. Ao subirem, ao tentarem subir ao primeiro céu. Mas ao tentar subir, veio Miguel com os seus anjos, não é? E os venceu. Uma batalha que ninguém sabe quanto tempo demorou. Mas quando Miguel os venceu, não é? E eles foram lançados aqui da terra, o poder de Deus arrancou as asas dele, arrancou aquele corpo de glória, arrancou aquele corpo de luz e foram transformados em trevas. Com Deus não se brinca. O poder de Deus, uma palavra, trilhões de anjos foram arrancados asas, foram arrancados um corpo de glória. Uma coisa é a glória dos anjos, outra coisa é a glória dos homens. Nós, ao termos este corpo, não é? Temos um corpo de glória, porque Deus nos criou
humanos com esse corpo de glória. Eles que foram arrancados o corpo de glória, que eles não têm mais esse corpo de glória. Nós temos esse corpo de glória e nós temos vida. Eles não têm nem vida, nem corpo de glória. Então, cuide, não é, da sua vida, cuide da sua alma, para que não seja arrancado, não é, esse corpo de glória, não é? Porque se você morrer salvo, esse corpo de glória será transformado num outro corpo de glória eterno, que nunca mais morrerá, não é? Cuide da sua alma, para que você não perca a sua salvação e não participe das coisas santas indignamente. E elimine as intenções para que você não perca a sua salvação. Pelo nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém e graças a Deus.